trazendo a confirmação, a oficialização da filiação da vereadora de Natal, Tabata Pimenta, ao Partido Verde, após deixar o PSOL, passando a integrar a federação, que é formada também por PT e PCdoB. Nos bastidores, Tabata tem sido cogitada até mesmo para uma disputa ao Senado Federal e também na Câmara dos Deputados. O nome de Tabata aparece em levantamentos recentes, inclusive na pesquisa Metadata Grupo Daio, foi uma surpresa. Ela é citada como primeira opção de voto para Senado, figurando entre os nomes mais lembrados pelo eleitorado, atrás apenas do senador Stevson Valentim. Apesar das especulações, a pré-candidatura da vereadora à Câmara Federal está confirmada, pelo menos até por enquanto, porque diferente da definição partidária, a questão da qual é o cargo que você vai concorrer, isso aí não tem essa urgência até o dia 4 não, né, Carol? Não, exatamente. Agora a definição é pela filiação partidária. A partir daí, a gente começa a ver para onde cada um vai, qual nominata ele vai estar pela filiação. Mas quanto a outras definições, você pode se filiar ao partido e definir depois, pode ser ali até as convenções, qual é o cargo que vai ocupar. Esse é o caso de Carlos Eduardo Alves também, o caso de Tabata Pimenta, o caso de Rafael Mota, que a gente vai trazer aqui. Mas, por enquanto, filiação ao PV, ok. O próprio Partido Verde divulgou nas redes sociais a pré-candidatura a deputada federal de Tabata Pimenta, e apesar dela ter sido, inclusive na pesquisa Metadata ontem, muito bem colocada ao Senado, o partido confirma a presença dela na nominata à federal. A própria Tabata também confirma essa sua pré-candidatura a deputada federal. Óbvio que é um projeto ao qual ela vem trabalhando desde o ano passado. Ela é vereadora de Natal muito bem votada, tem uma projeção a nível de estado muito importante. Claro que hoje o projeto prioritário dela é esse. Agora, até as convenções, o desempenho nas pesquisas, o seu andar e toda essa questão da arrumação das cadeiras, dos nomes para quais cargos irão disputar, aí já são outros 500. Eu tendo a apostar de que Tabata mantém a sua pré-candidatura a deputada federal, porque é uma coisa que ela vem pavimentando muito cedo. E em parceria com outros nomes, sim, lá da certeza. Câmara Federal, como exatamente. A própria Érica Hilton, para ampliar a bancada. Né? Mas mesmo. Isso num contexto em que Fátima Bezerra era candidata a senadora. Agora a gente tem um contexto diferente. Exatamente. O que pode, inclusive, influenciar até pela questão do desempenho dos outros nomes que o PT e o Arco de Aliança têm, como o Rafael Mota, que a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, na minha opinião, hoje, Tabata mantém sua pré-candidatura a deputada federal. E Tabata é aquela figura que é pré-candidata a deputada federal, e não é aquela que tem, assim, lideranças, prefeitos, que a gente pode calcular ou prever quantos votos vai ter. É diferente, é muito aquele voto de opinião, de seguidor em rede social, que tem um alcance difícil de limitar ou ilimitar, né? Eu acho que esse é o viés muito importante. Eu acho que nessa nominata aí do PV com o PT, ela pode disputar, assim, com Natália, pode chegar lá ou pode não também, porque a gente não sabe. É uma incógnita. É uma incógnita, outros fatores, como estrutura, como os candidatos que já são, que disputam reeleição, que tem uma estrutura muito diferenciada. Então, ela sim é uma grande aposta no pleito de 2026, já era esperada essa filiação ao PV, né? Ela esteve aqui, falou com a gente, já sinalizou há meses que iria realmente para o PV, estava esperando a liberação e teve da janela e se filiou, confirmou o PV. Em 2022, Tabata Pimenta concorreu a uma vaga na Câmara Federal, obteve mais de 40 mil votos. Pois é, pelo PSB, né? Ela foi uma das mais votadas. E em um contexto que Tabata era vereadora em Carnaúba dos Dantas, não tinha a projeção que ela tem hoje enquanto vereadora de Natal. Exato. E essa capilaridade no estado era uma antes, agora é outra maior, sobretudo não só de presença, mas também nas redes sociais. Sem falar na bandeira da inclusão, isso, né, que ela tem, do irmão, que vai ser, que acho que é pré-candidato a deputado estadual no outro partido, né? No PSOL. Ian Pimenta no PSOL, que era o ex-partido dela. Né? Exatamente. Inclusive fez parte dos diálogos para a anuência dela, colocar um nome que pudesse dar uma força também ali para a nominata do PSOL. E falando
Formação de palanques, organização partidária. Vamos trazer informações do PDT, que abriu uma disputa interna entre Rafael Mota e Jean Paul Prats para decidir quem será o candidato ao Senado em 2026. A legenda já contava com o nome do ex-senador Jean Paul Prats e agora os dois passaram a figurar como as principais opções dentro do partido para compor chapa majoritária alinhada ao campo governista. Vocês têm no palanque governista há espaço para o PDT, assim, ou está naquele compasso, só se não tiver uma outra opção? Eu acho que tem espaço, sobretudo essa questão da chegada de Rafael ao PDT. Me surpreendeu ontem quando eu soube da informação. Óbvio que Jean Paul Prats vem tentando ser esse segundo nome do Senado há meses, claro. Por isso que ele foi para o PDT, porque ele viu que lá no PT não tinha o espaço que ele almejava, até porque tinha Fátima Bezerra naquele momento. Então ele foi para o PDT. Com a chegada de Rafael Mota, quando a gente trata de vice-governador, de candidato ao Senado, a gente está tratando aqui de composições que tragam votos. E na prática, Jean Paul Prats, ele não tem votos. Ele só foi testado uma vez, enquanto candidato a prefeito de Natal. E até surpreendeu. Naquele momento. De votos. 2020, não foi isso? E aí o que é que acontece? Quando Jean era primeiro suplente de Fátima, ele assumiu e agora ele tenta ser um nome para o Senado. Rafael Mota foi deputado federal, foi candidato a prefeito de Natal, foi candidato ao Senado. Ele teve em 2022 382 mil votos. Ou seja, ele tem um recall de votos, ele foi testado e claro que ele é mais conhecido do que Jean Paul Prats nos municípios. Agora, você vai me dizer o seguinte, e qual será a condicionante lá na frente para que Rafael seja esse nome e haja uma composição? Até porque na nota do PDT fala em convergência. Então, quando há convergência, só vai um. Outro detalhe importante, vai ser rodada uma pesquisa para o PDT, para eles sentirem aí quem vai ter o melhor desempenho eleitoral. Se eu puder apostar agora, eu vou apostar. O nome do Senado do PDT é Rafael Mota, em se tratando de número de votos. Inclusive, a nota também deixa claro que eles vão decidir entre colocação do nome ao Senado e da suplência. Então, eles estão oferecendo os dois, um para o Senado, outro para a suplência ao Senado. Então, ficou... dá a entender também isso na nota que foi enviada pelo PDT. Rafael Mota também enviou Rafael Mota enviou uma nota através da sua assessoria de imprensa e o PDT logo em seguida coloca essas informações a respeito dessa convergência. Também acredito, concordo com o Tássio quando fala em número de votos. Até porque Jean Paul Prats está colocado nas pesquisas e fica ali em quinto lugar, com 3%, em torno de 3%, e Rafael Mota tem esse recall realmente que pode trazer muito mais força para essa chapa que já tem a Samanda Alves ali ocupando a vaga do PT ao Senado. Em uma eleição em que as definições aconteceram muito antecipadamente, Laurita, esse fato de não ter fechado a chapa governista, você atribui ao que esse compasso de espera e até mesmo as mudanças do quadro com a saída da governadora da disputa? Sem dúvida, Georgia. O que eu acredito, assim, ontem foi surpreendente, né, porque o ex-deputado Rafael Mota estava conversando com todo mundo e muita gente colocando o seu nome em várias nominatas, de vários grupos diferentes. E surpreendeu. Ponto para o ex-senador Jean Paul Prats, que claro que a costura foi dele, o gesto foi dele. Hoje destaco no ato de filiação a presença do pré-candidato Cadu Xavier, que foi lá como um gesto, sem dúvida, que todo mundo sabe, quem acompanha os bastidores, que o ex-senador Jean Paul Prats saiu do PT com certos arranhões ali na convivência com a cúpula política do PT local. Aí eu vou dar o nome que ele nunca escondeu de ninguém, o supersecretário Raimundo Alves. Então, essa ida de Cadu com a pré-candidata ao Senado, Samanda Alves, mostra também um gesto, uma coisa de acolhimento, de dizer, vamos estar junto. O PDT representa, em termos de tempo de televisão, 25, 28 segundos, né? Quer dizer, não é algo tão expressivo, mas também não é algo a se
dispensar nesse momento. Acredito que o senador, o ex-deputado Rafael Mota, vai fazer uma diferença sim nessa pesquisa que tanto Carol como Tássio mencionaram. Por quê? Porque com a saída, como você perguntou, Georgia, da governadora Fátima, tudo mudou. E parece que quem estava querendo jogar para deputado federal se animou para ir para o Senado. Eu até escrevi sobre isso. Foi como se dissesse assim, não, o céu está mais perto. Tem uma vaga ali em aberto. E depois nossa Simone vai poder falar que essa pesquisa de ontem de Natal mostrou exatamente isso. Quer dizer, a segunda vaga muito disputada, tendo a senadora Zenaide, por exemplo, em Natal, sendo seguida de perto um empate técnico com nomes que estão assim, que não são nem certos ainda, né? Como por exemplo Tabata. Então acho que Rafael pode também, a gente tem que falar na candidatura dele, quando ele disputou com Carlos Eduardo, que foram 2 nomes à esquerda, foi o que viabilizou Rogério Marinho. Então essa pesquisa pode apontar também por algo estratégico, ou seja, ou a esquerda faz algo com mais estratégia, com mais pragmatismo, ou pode ser prejudicada mais uma vez quando uma vaga de Senado vai ser tão importante para o PT em nível nacional. Olha, a articulação foi do ex-senador Jean Paul Prats, mas a gente está falando aqui de uma, vou colocar entre aspas, disputa, como está sendo tratada interna dentro do partido entre Rafael e Jean. Hoje, para a bancada, em termos eleitorais, Rafael é uma opção que pode agregar mais mas eu acho que Jean calculou o risco, Georgia, eu acho. Não, ele com certeza, ele convidou, está disposto a abrir até mão para poder... Para poder, olha, eu tenho o Rafael no meu partido. Justamente, né? eu entendi também pela nota do PDT, que também foi enviada por Jean Paul Prats, que ele fala da articulação dele para essa filiação de Rafael Mota e coloca que é uma articulação para fortalecimento do partido. Ele usa outras palavras, mas basicamente é isso. É como se Jean também estivesse junto a Márcia Maia organizando ali para uma estruturação do PDT, talvez para eleições futuras, para ele ter mais força, mais nomes viáveis ali, e a presença de Rafael Mota parece significar esse projeto aí para o partido. Eu acho que aumenta a autoridade do PDT dentro da disputa eleitoral para pleitear vagas, só com o nome do senador Jean, eu não acredito que estava sendo suficiente, tanto é que não fechou até agora, até o momento. O deputado estadual Nelter Queiroz declarou apoio a Alisson Bezerra e se filiou ao Progressistas. O que já era esperado, a filiação do deputado estadual Nelter Queiroz, que tem bases aí muito sólidas no Seridó aqui do Rio Grande do Norte. Nelter, inclusive, já vinha declarando em algumas entrevistas e também na própria Assembleia Legislativa o apoio a Alisson Bezerra, e está aí um fortalecimento da nominata para deputado estadual do União Brasil Progressistas e também um fortalecimento no palanque de Alisson Bezerra, sobretudo aí um reforço na região do Seridó, bases ao qual Nelter é muito forte. Falei com o deputado Nelter hoje, tá? Antes dele ir para o interior e logo depois que ele assinou a ficha de filiação ao PP, ele registrou que é uma parceria com o deputado João Maia, onde ele já é votado no Seridó, em Açu, então foi algo natural. Em que pese, ele estava conversando também com o MDB, que ele chegou a ser cotado como um dos nomes possíveis na nominata do MDB, mas ele optou pelo PP, fez um registro que é um partido que ele já fez parte no passado, inclusive com o pai dele, o saudoso Nelson Queiroz, né, que foi deputado também, e assim, ele chegou a dizer que podem fazer de 7 a 8 deputados estaduais. E na articulação da dominata federal do PSDB, nomes como Micarla de Souza e Milena Galvão estão cotados pela legenda. Acredito que Milena aqui é mais do que cotado, né? Milena já é dada como certa, confirmada, prego batido, ponta virada. E Micarla de Souza tem... Micarla já hoje ela está escondendo, está escondendo e estão escondendo ela. Hoje eu falei com uma pessoa que está fechando essa nominata, está participando lá dessa costura. Eu disse, e aí? Ela assinou ou não assinou? Você está querendo saber demais. Eu disse, mas só falta 2 dias. Só falta 2 dias. Não, Laurita, é porque nesse final está um leilão muito grande. E assim, a história do passe, né, Carol, para mulher é muito valorizado. E Micarla é uma figura que, apesar de estar fora da política, mas ela tem um recall também na televisão. Sim.
uma jornalista que está ali na mídia todo dia, se comunica muito bem, e tem também o perfil evangélico. É tudo que as nominatas querem nesse momento, né? Eu estava há poucos minutos agora numa padaria e me encontrei, inclusive, mas eu não comi não, tá, gente? Com Micarla, se encontrou eu me encontrei com Micarla, estava lá comprando pão, exatamente. Verdade. Eu até perguntei pra ela, né? Quem tá sobre escolhendo? verde, mas ela não disse nada. Essa que é a verdade. Ela Mas não o disse semblante, nada. assim, falou o quê, Tássio? Olha, sinceramente, nem que sim, nem que não. Eu sou muito justo aqui com vocês. Mas, Micarla teve conversas com o União Brasil Progressistas, ela foi convidada a disputar uma vaga de deputada federal por lá. E agora, essa questão do próprio PSDB, que a informação que a gente tem, né, Laurita, é que o PSDB realmente terá uma nominata de deputado federal. E agora, quem está fechando é Paulinho Freire, prefeito de Natal e aliado de uma vida de Micarla, né, que foi vice dela. Só que aí tem um detalhe. Primeira pergunta, quem são os nomes além de Milena Galvão? Micarla vai topar? Micarla vai assinar essa ficha mesmo? Eles vão conseguir realmente montar essa nominata para deputado federal? Porque a gente está falando aqui, minha gente, de 48 horas para acabar o prazo de filiação. Mas eu posso dizer uma coisa, um sinal. A TV Ponta Negra lançou uma nova grade de programação. Sim. E Lídia Passe está como apresentadora do Jornal do Dia, nessa nova grade de programação. Ela do programa. Não, Micarla ainda está com ela faz as entrevistas, faz um programa de entrevistas, mas ali aquele diariamente, o peso ali, já não tem mais esse compromisso, e tem também o prazo da legislação eleitoral que precisa estar. Junho, o prazo para Então, assim, será que ela já saiu para pelo menos se movimentar e ficar apta? É um questionamento. O Georgia traz informação muito importante. E aí, gente, é o seguinte, 48 horas para fechar o sistema do TRE. A gente deu até uma olhada antes aqui de começar o programa, ver se tem alguma novidade. Uma fonte ali caçada, e veja quem está afiliado. Estou esperando. Inclusive também conversei com uma pessoa que trabalha com a nominata e essa pessoa disse assim, só anote, vamos ter a nominata e vai ter muita mulher nela. Tá certo. Aí depois recebemos informação de Milena, que já é confirmada desde o início, Micarla e também lá de Mossoró, a Ludmila Oliveira, que deixou o PL e se filiou. Deve se filiar ou se filiou já ao PSDB. Eu falei diretamente com ela, ex-reitora da UFES, e ela disse sim. Foi inclusive um diálogo que aconteceu entre Ezequiel e Rogério Marinho, e dentro desse diálogo e da formação da nominata federal, eu saí do PL e fui para o PSDB em comum acordo entre os dois partidos. Então temos duas confirmações. Isso. A Ludmila confirmou essa filiação. E Milena, que já é certa, inclusive é o objetivo principal. Ainda não temos muitas mulheres, ainda não temos muitas. Eu acho que com Micarla entrando, acho que a gente pode dizer realmente muitas mulheres. Deixando registrado que são até 9 nomes, né, para a formação da nominata.